Olá pessoal, então essa vai ser a nossa aula 5. Nós vamos continuar falando sobre derivadas. Nós definimos na primeira parte lá de derivadas a derivada em um certo número a, como sendo esse limite dado pela expressão 1, e nós podemos trocar esse número a por uma certa variável x. Daí nós vamos ficar com essa outra definição dada pela definição 2, tá? Então, nós vamos definir esse conjunto E como sendo todos os x do domínio, tal que a derivada existe. Essa equação 2, ela vai definir uma nova função que a gente vai denotar por f', que ela associa a cada x do E um número f' de x dada por esse limite na expressão 2. Então, se a gente for usar uma notação, a f' ela é uma função que ela vai do conjunto E nos reais e ela associa a cada número x esse limite aqui. E a gente diz que a f' ela é chamada de derivada da função f ou função derivada. Então, vamos supor que a gente queira encontrar a f' de x, onde a f de x é dada por x ao cubo elevado por x ao cubo menos x. Fazendo as contas, nós vamos obter que a f' de x vai ser dada por 3x elevado na 2 menos 1. Um próximo exemplo seria querer encontrar a f' se a f de x for 1 menos x sobre 2 mais x. Também pela mesma definição, a gente vai obter que a f' de x vai ser dada por menos 3 sobre 2 mais x elevado na 2. Nós podemos usar também as seguintes notações para derivadas. Geralmente a gente usa f' de x ou y'. Mas nós podemos usar dy sobre dx, df sobre dx, d sobre dx da função f, esse dzão da função f, ou esse dzão de x da função f. E esses símbolos que aparecem do dzão e do d sobre dx, a gente diz que são operadores diferenciais, porque eles indicam que está sendo feita uma operação de diferenciação. Se nós quisermos também encontrar a derivada ou denotar a derivada em um certo ponto A, nós podemos usar essas duas notações utilizadas pelo Leibniz. Então a gente pode usar ou essa notação ou essa outra. E tanto uma como outra, elas são sinônimos para f' no ponto A. Por enquanto nós falamos em derivadas em pontos. Nós podemos falar também em derivadas em intervalos. Então nós vamos dizer que uma função f é diferenciável em intervalo aberto do tipo ab, ou menos infinito a, ou a até mais infinito, ou do menos infinito ao mais infinito, se ela for diferenciável em cada ponto do intervalo. Como exemplo, vamos ver então onde que a função módulo x é diferenciável. Para x maior que zero, a derivada dela vai ser dada por 1. Para x menor que zero, a derivada vai ser dada por menos 1. A pergunta que fica então, quanto que vale a derivada no zero? Para calcular a derivada no zero, a gente precisa calcular esse limite aqui, tanto pela direita como pela esquerda. Pela direita ele dá 1 e pela esquerda ele dá menos 1. Então quer dizer que a derivada no zero, de fato, não existe. Então quer dizer que a função não é diferenciável em x igual a zero. Então o intervalo que a função módulo é diferenciável seria do menos infinito ao zero aberto e do zero ao mais infinito. E existe uma expressão para a derivada dela. Vai ser dada por 1 se x for maior que zero e menos 1 se x for menor que zero. Existe um teorema que ele relaciona continuidade e diferenciabilidade. Ele diz que se uma função f for diferenciável em um ponto A, então ela vai ser contínua nesse ponto A. Porém, não vale a recíproca desse teorema. Ou seja, se a função for contínua em um ponto A, nem sempre ela é diferenciável nesse mesmo ponto. Daí basta a gente analisar a função módulo de x. Nós vimos que
ela não é diferenciável em zero, porém essa função com certeza é contínua em zero. Existem também as derivadas que a gente chama de derivadas de ordem superior, que seriam as derivadas de segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. Vamos supor então que a f seja uma função diferenciável, então quer dizer que fica definindo uma nova função que a gente chamou de função f'. Sendo ela uma função, a gente pode falar na sua derivada, ou seja, a derivada da derivada, que a gente vai usar essa outra notação aqui como sendo a f duas linhas. Se a gente escrever a função f de x como sendo y, a gente pode denotar essa segunda derivada pela notação de Leibniz, onde vai ser dada por d2 de y sobre dx elevado na 2. Nós podemos falar também na terceira derivada da função f. Daí, no caso, seria a derivada da segunda derivada. E usando essa notação de Leibniz, vai ficar d3 de y sobre dx elevado na 3. Em geral, então, a enésima derivada da função f ela é obtida derivando a f n vezes. E com essa notação de Leibniz vai ficar, então, dn de y sobre dx elevado na n. Vamos encontrar, então, a segunda derivada da função x elevado na 3 menos x. Nós obtivemos lá em cima que a primeira derivada era dada por 3x na 2 menos 1. Então a gente aplica a definição da derivada para essa função. Fazendo isso, nós obtemos que a segunda derivada vai ser dada por 6x. Também nós podemos falar nas regras de derivação. A primeira fala da derivada de uma função constante. Então, se eu tenho uma função constante do tipo f de x igual a c, é de esperar que a derivada dela vai ser zero. A segunda regra seria a derivada da função potência. Se eu tenho uma função da forma x elevado na n, onde esse n pertence aos reais, então a derivada de x na n vai ser nx elevado na n menos 1. A terceira seria a derivada da função vezes uma certa constante c. Então, essa derivada vai ser c vezes a derivada da função f. Ou seja, essa constante pode sair para fora da derivada. A quarta seria a regra da soma e da diferença. Então, se a função f e a função g forem ambas diferenciáveis, a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da diferença é a diferença das derivadas. A quinta regra fala na regra do produto. Então, vamos supor que eu tenha f e g ambas funções diferenciáveis. Então, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A gente pode usar essa outra notação aqui para indicar essa derivada do produto. Também nós podemos falar na derivada do quociente. Novamente, nós temos que supor que f e g são funções diferenciáveis. Então, a derivada da f sobre a g é a derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da função de baixo sobre a função de baixo elevado na 2. E essa mesma expressão ela pode ser escrita utilizando essa outra notação. Por fim, nós podemos falar então nas derivadas das funções trigonométricas. A derivada do seno vai ser o cosseno, do cosseno menos o seno, da tangente a secante elevado na 2, a secante vezes a tangente, da cossecante a menos a cossecante vezes a cotangente e da cotangente a menos cossecante elevado a 2. Então essas expressões elas podem ser encontradas pela definição de derivada. Então era isso, pessoal.